sou Lucília Machado, eu sou consteladora familiar, hipnoterapeuta e trabalho mais na linha da terapia sistêmica. O que é terapia sistêmica? A terapia sistêmica, ela olha o indivíduo como um sistema familiar inteiro. Então, quando a gente olha uma pessoa que está chegando para a gente com algum transtorno, que está passando algum inconveniente, ou uma família que tem doenças graves, muita depressão, famílias inteiras que estão no crime, essas coisas, a gente não olha isso como uma particularidade de um indivíduo, mas de uma história familiar, de um histórico que vem lá de trás e que pode vir até de outras gerações. E nesse contexto de olhar a família como um todo, eu criei um projeto que chama Ciranda de Mulheres. Por que de mulheres? Pela facilidade de estar falando a mesma língua e pelo fato de prevenir esses danos futuros. Porque hoje a gente já vê a nossa geração cada vez mais jovens se suicidando. E cada vez as mulheres arcando com mais cargas de criar os filhos e de se tornar sozinha. E essa mulher está se tornando forte, mas está se tornando dura, está se tornando áspera e está tirando o convívio do masculino. Então ela está dizendo para o filho que ela é mãe e pai, ela está dizendo que não precisa mais de homem, né? E cada vez mais a gente vê essa confusão que tá na cabeça do feminino. Então, olhar essas mulheres, mostrar para elas que isso tudo tem a ver com uma história que tá lá atrás e que essa repetição dela com o marido dela pode ter vindo dela com a mãe dela, avó, bisavó, pode ser um problema de sistema familiar. E aquele filho que bebe igual bebeu o pai, igual bebeu o avô, eles estão ligados energeticamente por um amor incondicional e que esse laço precisa ser desfeito com amor e com aceitação, vai trazer para essa mulher uma paz, um olhar assim de que ela tem aquela história e que ela pode solucionar aquilo. Ela traz uma força. Então, quando eu mostro para ela que tudo tem um porquê e a gente abre uma constelação e ela vê aonde a família dela está desequilibrada, onde que houve uma exclusão, um aborto que não foi dito, que foi escondido. E quando tem um aborto que não é olhado, que não é colocado, não tem problema nenhum se ela fez aborto espontâneo, se ela fez um aborto que ela provocou, não tem julgamento nenhum dentro da constelação familiar. Mas aquele bebê, isso eu tô dando um exemplo de exclusão, aquele bebê que foi excluído, que essa mãe esconde, ou simplesmente que se esqueceram daquele bebê que morreu, porque a mãe teve aquele bebê e teve mais 2. Então fala, eu tenho 2 filhos. Não, aquela mãe tem 3 filhos. E aí esse fato dela dizer eu tenho só 2 filhos, ela tá negando essa energia. E essa energia que precisa ser vista pode gerar transtorno nesse outro filho que se sente aqui incompleto, excluído, que ele precisa que esse irmão seja incluído. E às vezes só nesse colocar luz nessa história, a gente já libera um forte sentimento de rejeição naquela criança, naquela família, naquele sistema, que aí depois leva essa criança para uma depressão, para procurar as drogas. O simples fato de uma mãe falar assim, filho, seu pai não está comigo agora. Mas nós tivemos lá um relacionamento que pertence a mim e a ele. Só a mim e a ele. Você é metade ele e metade eu. Você pode amar o seu pai, independente dele estar aqui ou não, independente de que história ele tiver. Porque se você nega esse pai para essa criança, por amor, essa criança vai repetir a história desse pai. Então, se essa mãe fala, não pode falar nada, porque esse pai não vale nada, esse pai é bandido, esse pai é alcoólatra, essa criança vai
copiar aquela história do pai, porque ela ama esse pai. É a forma que ela tem de fazer esse pai presente na vida dela. Então, demonstrar isso para essa mulher e fazer essa mulher sentir isso, porque quando a gente abre a constelação familiar, a gente consegue sintonizar e trazer esses sentimentos, essas sensações, ela consegue se desmanchar e falar, filho, tá bom, eu aceito, porque lá atrás, eu também, mãe, tive problema com meu pai. Então, é uma cascata de problemas que vão se repetindo. Então, o simples fato dessa mulher chegar para esse filho e falar, filho, você pode amar o seu pai do jeito que ele for, porque ele tá aí em você. Se você não ama o seu pai, você não ama uma parte sua. Se você não ama o seu marido, eu tô falando de marido porque é uma coisa bem corriqueira, mas isso em tudo na nossa vida. Se você não ama, se você exclui aquele marido, você não ama e exclui uma parte do seu filho. Então fica difícil energeticamente dessa família fluir, porque ela tá capenga de amor. Então, essa é a minha intenção. Nessa roda de mulheres, a gente expõe, a gente conversa, a gente mais escuta. A gente escuta, deixa ela falar, depois a gente vai no ponto certo, dando aquela injeçãozinha terapêutica, mostrando as coisas como são. E é tão real, é tão certo, que não tem como ela dizer não. E aí o coração vai abrandando. Então, quando a gente conserta uma mãe, quando a gente recupera uma mãe, a gente recupera uma família inteira. Então, por isso são as rodas de mulheres. Se vocês quiserem que a roda vá até aí, é gratuito. Eu acho que tem que ser uma coisa feita beneficente, né? E aí eu estou à disposição para o que precisar, para fazer a roda aí, para que a roda venha até aqui. Eu só preciso acessar essas mulheres, para que a gente leve amor, carinho e traga essa cura para esse sistema familiar dela inteiro. Agradeço de coração, muito obrigada.